Boa noite a todos, ao magnífico reitor, onde está o professor Nilson Pires, aos meus colegas, eu agradeço pela vinda, o Guilherme Creus, professor sênior, o Luiz Eduardo, que sempre me ajuda muito, os professores, as professoras Diana, a Maria Inês, que eu vi por aqui, os alunos, os estudantes, que resolveram vir me prestigiar. Eu espero que eu esteja falando alguma coisa com algum sentido para vocês. E eu vou começar pedindo ao Eric que apresente a minha homenagem. Eu estou homenageando o Lauriberto José Reyes, que nasceu em 1945 e morreu em 1972. Ele morreu num cerco do DOI-CODE, na rua Serra do Botucatu, em Tatuapé, segundo as notícias, após travar tiroteio com os agentes dos órgãos de segurança, foi ferido e, em consequência, veio a falecer. No exame necroscópico, realizado pelo mesmo legista, consta a descrição de 4 tiros, no ombro esquerdo, na coxa direita e 2 na cabeça, um no olho esquerdo e outro na porção média da região frontal. Na verdade, foi uma execução. Quem lhes fala encontra-se no hemisfério sul, meu lugar de enunciação, um espaço secundário, onde ainda há uma das menores taxas de distribuição de renda no mundo. Quem lhes fala duvida, portanto, da ciência moderna, de uma única racionalidade universal vinda da Europa, eurocêntrica, primeira diferença. Quem lhes fala também parte de outras instâncias que minha imagem implica. A de um sujeito feminino, fora dos padrões, uma avó, que, por sua vez, é bisneta do português, que vira marinheiro só para atravessar o Atlântico. De um lado, lusitana, do outro, catalão, com cabocla de sangue indígena e outras prováveis miscigenações. De mente desassossegada, que esquece a pasta em casa no dia da conferência, que faz de temas a sua profissão. Caixeiro viajante, o meu pai, vendia roupas. E eu, palavras, um corpo nômade, bilíngue por profissão, semelhante à água do rio, migrante paulista, sem mente predatória dos bandeirantes, mas um corpo de deslocamento, diásporas. E hoje visitante de uma Foz do Iguaçu, entre o Paraná e o Iguaçu, na fronteira trinacional, que não é a única. Baixapá, Javura. Máquina de ler o mundo. Cria mundos? A literatura é mais do que isso. Por isso, implica complexidade. Segundo Ottmar Ette, a literatura como produto torna presente o que é ausente, guiado pelo conhecimento e pela memória. Wolfgang Iser. Ou é uma arte verbal, falada ou escrita, segundo Manuel Bandeira. Primeiro ato. Então, aproveito o centenário de nascimento de Júlio Cortázar, 1914-1984, para introduzir esta nossa conversa sobre os livros com o relato Continuidade de los Parques, que, em apenas 2 páginas, descreve não exatamente o ato de ler, mas o processo descontínuo da leitura que fica limitada entre 2 fronteiras textuais num espaço mínimo de palavras e caracteriza, no caso de Cortázar, uma das potências ficcionais do contista para agarrar o seu leitor. Havia empezado a ler a novela unos dias antes. Começa assim o texto. O ato de ler tem o mérito de criar expectativas em meio aos afazeres enfadonhos do cotidiano.
E aquele mundo paralelo que funciona como espaço de refúgio dos dilemas urgentes do cotidiano só pode ser acessado na viagem do personagem, algo já impossível nos dias de hoje para conter os celulares que funcionam como prótese corporal. O relato segue o personagem em seu cotidiano abastado, quando escreve a seu procurador ou discute com o mordomo, e se senta no estúdio de costas para a entrada, em uma poltrona de veludo verde que dava para um parque de carvalhos. Já está nos últimos capítulos do romance e uma ilusão o domina, palavra a palavra, arrastando no papel de voyeur, cujo prazer é testemunhar o último encontro dos amantes na cabana dos montes. Primeiro entrava a mulher recelosa, agora chegava o amante. Ele trazia, sim, fim de citação. Ele trazia o punhal e tudo já estava decidido sobre o outro corpo a ser destruído. Começava a anoitecer e o casal se separa na porta. Ela para o norte e ele para o lado oposto. Protegendo-se pelos troncos das árvores, ele vai chegando à casa. Os cães não deviam latir, e não latiram. O mordomo não devia estar a essa hora, e não estava. Sobe as escadas e entra, a voz da mulher nos ouvidos, guiando-o para o interior da casa. Uma sala azul, a galeria e uma escada tapetada. No alto, 2 portas. Ninguém na primeira sala, ninguém na segunda. A porta, o punhal na mão, a luz das janelas e o alto encosto da poltrona de veludo verde. Cito: La cabeza del hombre leyendo una novela. Fim de citação. É o insólito, assim termina o conto. É o insólito conjugado à circularidade que transforma o leitor em um sujeito tão dominado pelo romance que de fora penetra na trama que faz dele a vítima do triângulo amoroso. O irônico é que o personagem leitor repete as sensações mais ricas da condição do leitor, que de fora tem nele o seu espelho. O inesperado epílogo em Vítima do Crime invade o campo do conforto da quarta parede, que um texto realista costumava resguardar. Por isto, o impacto é intenso. Há pistas no título que elabora a ideia de uma sequência, a continuidade dos parques, mas é uma falácia. Se o cotidiano urgente dos negócios exige um ritmo desenfreado no que tange à vida moderna, a harmonia também não passa de uma irrealidade. Embora a leitura seja descontínua, há também o mistério que, por trás do engodo do leitor do romance no conto, lhe oferece um papel de destaque e, sobretudo, a literatura fantástica que opera pelo truque do jogo. Entre a narrativa breve, que elabora o processo do leitor, de uma narrativa longa, um dos gêneros da modernidade, por excelência, que aceita passivamente a dominação do emissor, haveria outros elementos do campo literário a tratar, algo para outra palestra. Em rápidas pinceladas, o que pretendi mostrar a vocês é que essa é apenas uma leitura possível que faz de Julio Cortázar um escritor canônico, isto é, lido, relido e merecedor de figurar em historiografias, como nos estudos de literatura latino-americana, e que consiste em uma das correntes de trabalho na área, seja pela literatura comparada, seja por discutir os procedimentos cinematográficos que o texto oferece, seja por tratar dessa hibridez e combinações entre letras e artes, a intermedialidade, que fizeram dos contos de Cortázar filmes, cult, clássicos para a história do cinema. Caso de Blow Up, 1966, de Michelangelo Antonioni, versão livre de Las Babas del Diablo, que aparecem em Las Armas Secretas, o filme El Perseguidor, 1962, de Ossias Vilensky, o Circe, 1963, dirigida por Manuel Antin, baseado no conto homônimo, Circe, de Bestiário, e L'Engorgo,
1978, de Luigi Comencini, produção italiana baseada no conto La Autopista del Sur, da obra Todos los Fuegos del Fuego. Em setembro, se estreará na Espanha o curta-metragem La Continuidad de los Parques, dirigido por Guillermo Alcalá Santaella, que eu não vi ainda. O primeiro ato seria o previsível para a área de letras. Há especialistas que pesquisam as ficções, os ensaios, os poemas e os dramas a partir de diferentes correntes teóricas, sejam as de gênero, pós-colonialistas, estruturalistas, pós-estruturalistas, análise de discurso, etc. Sejam aquelas que estabeleceriam um paralelo com a filosofia, por exemplo, em um âmbito ou leitura que não se pode deixar de realizar, mas que entra em um nível do comum ou do déjà vu. Segundo ato. Um evento lembrado é sempre sem limites, chave para o que vem antes e para o que vem depois. Os mitos adquirem este grau de importância. Talvez por isto, pode passar, Lévi-Strauss escreva que os mitos despertam no homem pensamentos que lhe são desconhecidos. Segundo Montaigne, um retórico do passado, ele dizia que sua profissão consistia em fazer com que as coisas pequenas parecessem grandes e, como tal, se aceitassem. Seria preferível pensar o contrário, que, no século XXI, os grandes temas que envolvem o mundo inteiro, a globalização, pudessem ser pensados a partir do rio que passa pela sua aldeia, pela minha aldeia, pelo rio que passa, pela gente que vive ao redor de nós, pelas vozes desse local. Para indagar sobre o papel das ciências humanas no século XXI, uso um ensaio, no sentido mais provisório do termo, subjetivo, no que concerne ao viés dado pelo fundador desse gênero, o filósofo francês Michel de Montaigne. Na América do Sul, as grandes catástrofes não ficam circunscritas a inundações, maremotos ou tremores de terra. A pior delas é a guerra surda, que possui armas as mais sofisticadas para a permanência da indiferença frente à miséria e às injustiças do cotidiano. No interior da lógica de uma globalização pós-industrial, esses fatos retratam o processo de desumanização. Além de espacial e simbólica, a fronteira territorial pode ser de classe, étnica, como a perseguição e morte aos indígenas, o racismo presente nos gestos, cuja mímica grita mais, muito mais que uma boca sem som. Um outro dado a ser considerado na América Latina é o impasse em que vive grande parte da juventude sem papel social reconhecido. É o que afirma Jesus Martim Barbeiro, cito, não foi o livro, e sim os meios eletrônicos e as narrativas audiovisuais que trouxeram a modernidade a amplas camadas da população latino-americana. Fim de citação. Especialmente no Brasil, sem grande lastro cultural, a televisão penetrou tanto que é quem dita hábitos, moda, normas de comportamento, a ética e a moral, e se transforma na grande instauradora do imaginário nacional. Nesse sentido, pensando na educação fundamental e média, a fronteira a ser explorada como caminho de leitura e de pesquisa é a permeabilidade das obras na contemporaneidade. Porque as comunicações e as artes estão convergindo. No mundo antigo e medieval, as atividades visuais faziam parte do artesanato, e só no Renascimento alcançam status para se transformar em parte das belas artes. Das artes, na modernidade, o teatro é o que primeiro plasma um tipo de intersemiose ao reunir cenografia, corpos que atuam, figurino, diálogos. Entretanto, com a Revolução Industrial e as descobertas científicas, há um surgimento de máquinas que desenvolvem produtos materiais e simbólicos com a imprensa, a máquina fotográfica e a projeção cinematográfica. Máquinas que surgem como ciência e que geram, paulatinamente, uma indissociação entre comunicações e artes, que veio crescendo nos últimos séculos para atingir um ponto culminante na contemporaneidade.
O caráter intersemiótico da cultura de massas mescla meios e linguagens e oferece experiências sensoriais novas para o receptor. A permeabilidade entre relatos que passam do verbal ao oral secundário, ou seja, com o auxílio da tecnologia, que se une ao visual, como é o caso do conto que se transforma em roteiro, operação realizada por Roa Bastos precocemente entre as décadas de 50 a 75, em sua primeira etapa de exílio em Buenos Aires, com, entre outros, El trueno entre las hojas, conto e depois filme, por exemplo. Essas relações entre diferentes artes e comunicações na era da mídia e na era digital conformam novos ambientes, interfaces, intersecções entre cultura erudita e popular, tornando híbridas suas formas. Entre outros críticos, trago à baila a contribuição de Josefina Ludmer no artigo Territórios del Presente, quando afirma que, cito, depois de 1990, se vêem nitidamente outros territórios e sujeitos, outras temporalidades e configurações narrativas, outros mundos que não reconhecem os moldes tradicionais, que absorvem, contaminam e desdiferenciam o separado e oposto e traçam outras fronteiras. Fim de citação. E qual seria, então, o papel das ciências humanas no século XXI? Das letras? Vejo nas ciências humanas em geral e nas letras em particular, nas artes, um papel refinado no sentido de salvaguardar as línguas detentoras de culturas diferentes, dos saberes, dos relatos, de imaginários, pensamentos. E as canções como um patrimônio que nos enriquece na globalização. A arte ainda é possível depois de Auschwitz. Os meios de comunicação de massa adquirem a tarefa de fabricar o presente, com o instantâneo e na simultaneidade. Esse dado, segundo Jesus Martim Barbeiro, contribui para um apagamento da consciência histórica e a ausência de futuro, devido a uma recriação do presente em contínua velocidade. Os vínculos profissionais se desancoram de seus contextos locais e há mecanismos que desterritorializam o sujeito. Nesta medida, a busca do saber coletivo, da consciência de uma assimetria cultural que envolve produtos e meios em busca de uma transformação crítica, descolonizam a mente e implicam, cito, a possibilidade de enraizar no passado a experiência atual de um grupo que se perfaz pelas mediações simbólicas. É o gesto, o canto, a dança, o rito, a oração, a fala que invoca, um vínculo do presente com o outrora, tornado agora, laço da comunidade com as forças que a criaram em outro tempo e que sustêm a sua identidade. Fim de citação. Atualmente, a pesquisa na área de literatura, no estudo me aponta a visão de Paul Zumthor, que trata a literatura como arte da linguagem humana, poesia que se toma a partir de seus modos de concretização, seja o poema, seja o rap, o cordel, a poesia cantada ou o videopoema. Dar um sentido ao estudo sobre oralidade e performance significa tomar não só o livro como o único veículo da literatura, absorvendo a ideia de mesclar a escritura à voz na tactibilidade, no gestual, no peso, no volume, no som do corpo, que passa a ter visibilidade na cena acadêmica. Pelo menos nesse começo de século, responsável pelos seres humanos que, se não vemos na visão o único... Desculpe. No começo desse século, nós somos os seres humanos que, se não temos a visão, o único sentido desenvolvido, sem dúvida, o mais desenvolvido, implica que nos preocupemos com os outros sentidos. E é por isso que agora eu queria que vocês ouvissem, mas eu não sei se eu lembrei. Não, eu acabei esquecendo de pedir. É um canto xamânico que nós iríamos ouvir, mas
depois, se eu puder, eu vou usar o meu pendrive e vocês poderiam ouvir. Na verdade, a análise do canto do xamã é que ele... Bom, eu vou explicar aqui. Ele tem uma relação com toda uma história, né, da constituição do ser humano ava-guarani. E nem todos têm o seu canto. E aqueles que têm o canto puxam e os outros fazem coro ao canto dele. No caso, faltou essa explicação. Na verdade, o pendrive está aí? Eu preciso olhar. Vocês aguardam um minutinho, já que nós estamos fazendo tudo na base da improvisação? Quer ver? Escuta. Agora pode tocar. Obrigada. Xamã é o livro que anda. Quando o rio que passa pela minha aldeia vira lago da hidrelétrica, com os corpos que migram, as culturas se deslocam daqui para cá, daqui para lá, e a aldeia de Jacutinga vira Santa Rosa do Ocoí. Quem vai? Quem fica? Os animais, mesmo quadrúpedes, no desespero subiram em árvores, e alguns foram salvos. E pensar nessa história recente dos deslocamentos interfronteiriços pode também propiciar um campo abrangente de pesquisa que envolvam reflexões sobre práticas culturais, poéticas, que passem pelas corporalidades. As poéticas ameríndias armazenam no corpo livros dos relatos ancestrais. E, no caso do canto e do ritual, a leitura passa por escancarar as portas da pesquisa e da imaginação. Há procedimentos não ortodoxos, indisciplinados, o que combina com o que diz Walter Benjamin, de que o método é o desvio. E o meu é que saiam do âmbito restrito da escrita, mesmo sem deixá-lo, para alavancar as práticas de oralidade, uma vez que a assimetria existente entre as culturas, além de esquecerem as demais línguas originárias, reúnem condições para alimentar-se de um campo como o da performance, o de uma arte efêmera que abriga a presença e o encontro intercultural, mas pode também atender ao desejo juruá de um método e de uma epistemologia. Com a performance, fundar um campo inovador que possa sincronizar o aqui e agora, fecundando o encontro e a recepção a partir de permanente diálogo com diferentes grupos de falantes, a fim de testar os usos da oralidade em Guarani, a absorção de outras pautas semânticas relativas ao pensamento dessa cultura em permanente resistência histórica. E como? Assistir ao rito, conhecer a história dos cantos e sua genealogia, que, no caso dos Ava-Guarani, tem no relato de Nimoendaju, nas lendas da criação e destruição do mundo, segundo os Apapocuva-Guarani, datada de 1914, uma etnografia clássica, que só em 1987 foi traduzida do alemão para o português, pela Brasiliense, e hoje está esgotadíssima. E aqui cabe a narração de uma experiência relatada no livro de Kurt Nimoendaju Unkel, o alemão que virou brasileiro por ser adotado pelos Apapocuva. E essa eu vou contar mesmo, não estou lendo. O Nimoendaju conta que, uma noite, às 4h, ele foi acordado por gritos e choro e canto de uma mulher, né? E era uma índia que
começou a cantar e não parava, e todo mundo acordou, despertou, foi vê-la, o que tinha acontecido e tal, e todos começaram a cantar com ela, e, na verdade, as pessoas não dormiram mais, e ela continuou cantando até se cansar e dormir, e voltar a cantar, e cantar, e cantar, e sem parar. Por quê? Porque ela tinha recebido em sonho o seu canto. Ela se distinguia dos demais espiritualmente, porque ela tinha recebido em sonho de uma pessoa morta um canto seu. Ela, então, tinha algo xamânico, digamos, uma possibilidade de se destacar entre os outros, entre os vivos. Estas percepções desse valor do canto entre os Apapocuva, que eram chamados assim, mas são os ancestrais dos Ava-Guarani, que fez com que o Nimandaju desse a atenção a todos os cantos, as pessoas que cantavam na roda, aqueles que assimilavam o canto do outro coletivamente, porque essas pessoas elas sabiam algo mais de uma esfera dos mortos que nem todos compreendiam. A pesquisa pressupõe uma aproximação interdisciplinar. Antropologia é tradução, diz Eduardo Viveiros de Castro. O uso da voz, o aparelho fonador, as cordas que vocalizam sem palavras, uma melodia. E o ritual, o espaço do ritual, a UP, ou a casa de reza, os acessórios, o petinguá, as ervas, os colares, a voz, o corpo, o coro e o coletivo que responde, a performance. Ao canto e ao jogo intergeracional dos Ava-Guarani do Ocoí, com a percepção de uma certeza de que se aprende com eles uma corrente perdida. E, quem sabe, pensar não só no Dia do Índio, como na cotidianeidade de uma ação intercultural que investigue sobre o âmbito do tecoá para a saúde integral de qualquer ser humano que queira aprender algo que marca o pensamento guarani. Jean-Marie Gagneban relembra em seu artigo Entre a Vida e a Morte uma passagem de Walter Benjamin, que aqui gostaria agora de compartilhar com vocês. Esse é o xamã, né? Aqui eu acho que vem... cito, ritos de passagem, assim se denomina no folclore as cerimônias ligadas à morte, ao nascimento, ao casamento, à puberdade, etc. Na vida moderna, essas transições tornam-se cada vez mais irreconhecíveis e difíceis de vivenciar. Tornamo-nos muito pobres em experiências liminares. Não é apenas dos limiares destas portas fantásticas. O limiar é uma zona de mudança, transição, fluxo, o contexto tectônico e cerimonial imediato que deu à palavra limiar o seu significado. Morada do sonho. Fim de citação. Walter Benjamin foi um dos filósofos que há quase um século alertou sobre um dos problemas da modernidade, a pobreza dos nossos ritos de passagem. O xamã humano, assim, não é um tipo sacerdotal, uma espécie ou função, mas alguém mais semelhante ao filósofo socrático, uma capacidade ou funcionamento. Pois, se como sustentava Sócrates, todo indivíduo era capaz de raciocinar, era filósofo, amigo potencial do conceito, então todo indivíduo capaz de sonhar é xamã, amigo da imagem, segundo Eduardo Viveiros de Castro. Como ser múltiplo, o xamã é o mediador entre o cosmos, os animais, outros seres e o mundo dos mortos e dos deuses. O xamã Tupã Nhavangaju tem acesso a esses outros patamares da vida, desconhecida para o comum dos mortais. Por isso, é um ser múltiplo, que carrega consigo o pensamento dos Ava-Guarani. Um livro que anda, um livro vivo. Quer ver? Escuta. E agora, depois desses dois atos, eu vou passar a um epílogo performático.
Como ser humano que viveu a juventude na ditadura brasileira, eu falo de um lugar de testes, da testemunha, e que também me faz um livro que anda. Me faz. Aliás, todos somos parte da memória coletiva. É só compreender isso para assaltar o presente com a consciência do jogo, do ritual e do ik et nunc, que o xamanismo ava-guarani me ensina. Isto provoca reação na plateia, sim, mas a vida surpreende pela efemeridade, pelo risco. E leitora de uma literatura oral, eu dou-me o direito de buscar uma forma inusitada, mas coerente com o meu tempo, que provoca esse ser feminino vestido que pode aprender de Grotowski um conceito de teatro pobre que combina o corpo do ator com a ideia de sacrifício moderno e me converte em sujeito dessa época. Na obra Teatro de Mujer e Culturas del Movimento na América Latina, do ano 2000, a sua autora chilena, também atriz, Maria Nieves Martínez, diz que o teatro é uma cultura transeunte, crise de entretempos, espaço submetido ao mínimo e à desmesura, o fórum do saber letrado de mulheres. Cabe, então, recordar o conceito de performance, esse termo nômade, que depende da perspectiva para carregar-se de diferentes significados. Esta palavra de origem inglesa, que passa a conter uma série de outros sentidos, a partir da segunda metade do século XX, a fim de escancarar os limiares entre as artes, o corpo, a ética, estética e a política. Um outro ponto das pesquisas em letras e artes. As performances configuram diferentes espaços que vão do âmbito teatral, por exemplo, um dos tratamentos do termo performatividade, para compor as feminilidades alternativas e estabelecer o vínculo com o espaço do corpo. Que novas subjetividades foram produzidas por movimentos sociais que fabricaram estéticas em meio à repressão cultural? Eleni Guariba, diretora paulista que fez parte do Arena e é uma das desaparecidas da ditadura. Nascida em 1941, Eleni Guariba estudou na USP e depois viajou à Europa em 1965 e frequentou o Teatro de Brecht. Nada mais, nada menos que o Berliner Ensemble. Diretora de teatro em Santo André, região do ABC, em São Paulo. Sua intenção era de popularizar o teatro. Levou-a à prisão, em 1971, e depois ao seu desaparecimento. Relembrá-la aqui é condição para entender o silêncio, até agora repleto de rumores, sobre a construção de alteridade durante a ditadura brasileira. Em um papel de testemunha quase anônima desse processo, e que fez teatro em 69 e 75 na periferia de São Paulo, Campo Limpo, aprendi na prática com os discípulos de Eleni Guariba. A concepção de artes traçada pelos Centros Populares de Cultura, os CPCs, nos anos 70, possuíam adeptos em toda a periferia e se organizava sob o eixo nacional popular, que constituía a vida cultural naquele período complexo. Em 71, José Celso Martínez Correia, o Zé Celso do Teatro Oficina, é preso no Maranhão, mas, em 72, depois de solto, dirige Gracias, Senhor, cujo título irônico, que assisti, ou melhor, participei, era um happening, com direito a provocar o espectador com elementos fardados que desacatavam o público, e outros, também espectadores, que, a certa altura, caso desejassem, fariam parte do elenco como favelados. Espetáculo da violência que se tornava compatível com o contexto repressivo. As discussões sobre os experimentalismos estéticos poderiam ser realizadas a partir de grupos teatrais brasileiros, como Oficina e o Arena. Sem os dois grupos paulistas, seria impossível entender o panorama do teatro dos anos 60 e 70. O Oficina surgia como parte do tropicalismo e desse movimento de contracultura. Em ritmo oposto à racionalidade ocidental, como forma de impugnar meu ato com a concretude de uma ação que desacredita na imposição de um único modelo de saber, eu ouso invocar um poema para narrar um tempo soterrado,
o que ficou no imaginário estudantil dos anos da ditadura, essa mímica da linguagem, o poema, como diz Agamben, em forma de performance. O Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, apresenta a música como a força que liberta Prometeu de seu abutre e transforma o mito em veículo de sabedoria dionisíaca, cujo dilaceramento equivale a uma transformação em água, ar, terra e fogo. Ao relacionar a música a um gênero teatral, a tragédia, o autor traça 3 momentos diferentes do coro na tragédia grega, que se inicia como núcleo central da ação, em Ésquilo, torna-se prescindível em Eurípides e, em Sófocles, manifesta-se de forma hesitante e, quando aparece, é apenas uma reminiscência. O que Nietzsche quer provar em seu ensaio é que haveria uma estreita relação entre a rarefação entre música e teatro e a inclinação da sociedade grega para a busca da verdade e seu declínio em sua busca pela arte. Vale lembrar que, para Nietzsche, o ser humano, para sobreviver, necessitaria não da verdade, mas da mentira, isto é, da arte. Atualizando-me espacial e historicamente, eu poderia explicar essa relação entre música e performance a partir de rituais, tanto de astecas como de incas, seja na era pré-colombiana, como até hoje nas danças e cantos dos Mbiá-Guarani, do Morro dos Cavalos, na BR-16, perto de Florianópolis, ou do ritual dos Ava-Guarani de Santa Rosa do Ocoí, aqui perto, São Miguel do Iguaçu. Os ritos sagrados indígenas americanos trazem instrumentos que derivam de ossos, tripas, cascos, peles e chifres e que servem de, segundo Wisnik, testemunhos sangrentos da vida e da morte. Fim de citação. Em resumo, esta estreita vinculação entre o coro e a tragédia, entre o som vocalizado e o rito, e a definição da própria música, que em Nietzsche apresenta-se como vontade corporificada, me conduz, a partir desse retrospecto, à sua conexão intrínseca com a presença, nesse sentido, a performance. A partir da definição de Brooks, McNamara e Richard Schechner, de que a performance é um tipo de comportamento, uma contribuição à experiência, seja ela estética, política ou de lazer, e sem pretender dar conta da vasta gama do que cabe em seu bojo, parece-me possível afirmar que, estendendo as ideias nietzschianas a esse campo, podia-se chamar a performance livremente de desejo corporificado. Transposição intergestual e intercultural. A performance, como arte temporal, instala a antiestrutura com a festa, segundo Victor Turner, a desordem, que reúne o prazer e reforça os laços que o regime da ordem separa. Por isso, a antropologia cultural estuda hoje não apenas as estruturas de parentesco, mas também os rituais. Benjamin, segundo Agamben, dizia que havia alguns seres humanos que ainda sabiam falar. A universalização do corpo, como de um sujeito branco e masculino, mobilizou a reificação do feminino. Como o corpo tem em si uma fronteira entre o sujeito e o mundo, aparece nas performances, em geral, como elemento emancipatório, afirma Jim Franco. Em primeiro lugar, esse debate aglutina a perspectiva da história, de uma memória que não é apenas individual, mas coletiva, e que não pretende atrelar-se a uma comunidade imaginada denominada nação, mas a uma construção de subjetividade. Nesta proposta de uma experiência oral autobiográfica, qual é o sentido de trazer uma canção de protesto desconhecida e sem nome de um estudante da UNE, preso em Ibiúna, que passa a clandestinidade e se liga a uma corrente de guerrilha urbana, a ALN, foge para o Uruguai e, ao voltar com um nome de guerra, será fuzilado pelo DOI-COD dia 27 de fevereiro de 1972? Não é só pelo fato de registrar uma modinha dos tempos do CRUSP, ou para contemplar um patrimônio material, mas para tentar apresentar no campo do sensível a materialidade do trauma que os anos de violência também significaram para escavar a memória que a história oficial soterrou. Lauriberto José Reis não foi só o compositor da modinha, que aparentemente nem nome tem.
O diálogo lírico, que fala de um caminho a tomar, ocorre, de fato, com o autor que tenta realizar a sua utopia. Lauriberto, conhecido no CRUSP, sequestrou o avião da Varig para ir a Cuba, em 1971, e volta um ano depois com o codinome para libertar o Brasil. E morto, deixa o guia, o norte, a linha para o teu dia encontrar. A modinha sem nome ajuda a compreender o imaginário dos anos 60, que forjou o campo do nacional popular e que compunha com a Tropicália um amplo espectro, e não só de conflitos, mas de intersecções. A cultura se dá na pluralidade, e é isso que me leva a dar vazão a esse caldo subjetivo que impregnou a vida cultural brasileira há 40 anos. Na época, a recente vitória da Revolução Cubana, os protestos contra a Guerra do Vietnã, a vivência da repressão, que de 1968 em diante aprofundou as dissidências no meio estudantil, e a rapidez com que aconteceu o endurecimento do regime, geraram tal violência que o desejo predominante foi o de materializar a utopia com o sacrifício da clandestinidade. Os guerrilheiros foram os nossos homens ou mulheres bombas da ditadura, que, sem a capacidade de refletir sobre as transformações a que estava sujeita a sociedade brasileira, imolaram-se no altar da utopia, e a modinha sem nome, que deve ter sido composta entre 67 e 68, não canta, serve de vaticínio a esses sacrifícios. Modinha sem nome é o dilaceramento da autoria. Significa um retrato sonoro, silenciado e oculto de um período que se alastrou pelo Cone Sul nas décadas de 60 e 80, a dos regimes totalitários. A autobiografia também se camufla ao mesmo tempo, em que se expõe na performance, mapeando a viva voz a fronteira entre subjetividade e identidade, ficção e memória, antropologia e história. Como efeito cênico, discursivo, gestual, dissonante musicalmente, a performance autobiográfica une e separa diversos códigos de linguagem, tornando instáveis suas linhas divisórias. Deste modo, em cada performance há também, como na música, uma duração. Como parte da performance, a música servirá como limiar de uma arte que se ajusta a outras para se desconstruir em seu nicho e para se reconstruir no entrelaçamento de signos e linguagens. O que se elabora nessa exposição de canto, corpo e artefato cultural? Cria-se a desmesura e o grotesco, como ilusão de que se pode adentrar no campo literário sem se criar a interferência. É uma invasão, o que, em um público específico, no mínimo, traduz-se em estranhamento, ou, em certos casos, em descaso, por se tratar de matéria deslocada ou sem uma leitura gramaticalizada dos meios acadêmicos. Além disso, a exposição oral e próxima vincula a performance a formas híbridas de arte e de busca de um cotidiano que compreenda o sensível entre emissor e receptor. Mecanismos como os de tornar visíveis essas práticas marginais do privado para o público trazem à cena um corpo feminino com memória, não apenas como imagem. As mães da Praça de Maio, na Argentina, com sua performance de levar fraldas à cabeça, foram por longos anos taxadas de loucas, mas o trauma que elas traziam ficou carimbado no imaginário coletivo da América Latina. Na ditadura, como em qualquer estado bélico, não há proteção para o espaço mais privado, que é o do próprio corpo. Essa devastação só pode ser reelaborada com a exposição, seja através de performances, filmes ou quaisquer outras expressões artísticas que deem a sensação de que é possível romper o esquema de poder no campo cultural e criar pontos de luz no mapa do esquecimento. Como um bloco particular e único, usa o corpo em performance que traz duração, memória, imaginário na simultaneidade, porque, segundo Deleuze, o devir universal e o tempo impessoal são iguais. Só esse bloco efêmero que se projeta como imagem e que congrega espaço e tempo flui atravessando a fronteira como água. No alto do Rio Uruguai, a cultura se dá na pluralidade, e é isso que nos leva a dar vazão a esse caldo subjetivo e local. Acho que está meio cansativo, né? Enfim, eu vou pular um pouquinho. Ao preparar o tema dessa mesa, cruzou-me à mente as palavras de Homi Bhabha
sobre o trabalho fronteiriço da cultura, que exige, cito, exige um encontro com o novo, que não seja parte do contínuo do passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou precedente estético, ela renova o passado, refigurando-o como um entrelugar contingente. O passado presente torna-se parte da necessidade e não da nostalgia de viver. Cito, fim de citação. O gênero testemunho, com suas duas vertentes, a europeia, como memória do Holocausto, e a latino-americana, como testemunho indireto de problemas étnicos, de gênero ou de violência política, mostra a transformação humana e, por isso, da própria poesia. A arte cura, dizia Nietzsche. Pode passar. A gente já falou. Eu que esqueci de falar. Pode passar. Sim. Agora. Tá, agora, por favor. Não, no último. É que eles iriam ler o que vou cantar. La ya la 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 ya la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la segredo cedo, o canto forma de lembrar o que passou e se deixou ficar na solidão, e desperta e tenta viver uma vez mais. porém tão frágil a ilusão, o tempo faz. E o sonho cansa de sonhar, mesmo a saudade não encontra mais abrigo. O que traz é tão antigo quanto o desejo de paz. La 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 la. La 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 ya la ya. de amor mostra um caminho a tomar, De amor que a vida tem mostra um caminho a tomar, que a vida tem valor quando é estrada e não lugar, que o mundo não existe só para dois, e escuta a voz, é todo um povo a chamar. Eu vou partir, é igual ao meu, teu caminho é igual, vem junto a mim. Passou um tempo de esperar, se vai ficar, lhe deixo mais que essa modinha. Deixo que o norte a linha pro teu dia encontrar. La 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 ya la ya, la 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 ya la ya, la 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 ya la ya. La 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 ya la ya, la 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 ya la ya la ya la ya. Eu queria só explicar que quando eu falei que esse
Eu me sinto como um livro que anda, é porque eu sou a única pessoa que sabe essa música. O meu filho aprendeu comigo, eu aprendi do meu ex-marido, que já morreu em 2000, e a irmã do Lauriberto José Reis conseguiu me encontrar por internet, por saber que eu falo um pouco dessa modinha sem nome, e está fazendo um documentário sobre o irmão dela, e me pediu a música cantada, né? Eu me sinto muito emocionada, porque, realmente, nesse ponto, ou seja, sobre essa música, ninguém lembra mais de como ela era cantada. E, graças ao fato de que eu gosto de cantar, canto do meu jeito. Aqui, claro, eu cantei propositadamente de um jeito diferente, mas é porque a gente esquece que, às vezes, com a canção, a gente está falando de uma memória coletiva que foi perdida em algum momento na vida. Muito obrigada.